Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Introdução ao Sistema Endócrino, onde nós vamos abordar especificamente a estrutura geral e a classificação dos hormônios que agem no organismo humano, dando uma base para o devido aprofundamento em aulas sobre hormônios específicos. Eu sou a professora Luciene Catar e vou acompanhar você nesse assunto que é de extrema importância e também bastante interessante. Espero que aproveitem a aula. Bem, o nosso organismo apresenta dois sistemas orgânicos reguladores. O sistema nervoso, que faz uma regulação mais rápida do corpo e dos outros sistemas, e o sistema endócrino, que envolve uma regulação um pouco mais lenta, mas uma regulação extremamente precisa e colaborativa aí com o sistema nervoso. Na verdade, quando a gente fala do sistema endócrino, a gente está falando de comunicação entre células, comunicação intercelular, pois nós vamos falar das células endócrinas, que são as células que produzem os hormônios e em geral, mas nem sempre estão em glândulas endócrinas, e as células que sofrem a ação dos hormônios, que são as células alvo desse hormônio. Dessa forma, o nosso sistema endócrino ele é formado pelo conjunto de glândulas endócrinas, que são estruturas especializadas em gerar e secretar os hormônios na corrente sanguínea, e também de órgãos que têm outras funções além da produção hormonal. Então, são órgãos que contêm tecido endócrino. Para a gente começar, né, é importante que qualquer estudante ou profissional da saúde conheça as principais glândulas endócrinas. Não gosto muito de dizer principais, mas as mais conhecidas glândulas endócrinas que existem no nosso corpo e a localização dessas glândulas, né? Então, na nossa cabeça, a gente tem a glândula pineal, né? Que vai produzir a melatonina relacionada ao ciclo circadiano, ao sono. Temos o hipotálamo, que integra a função nervosa e endócrina e que regula a hipófise, que é considerada a glândula mestre do corpo. Vou pegar o pointer aqui para ficar mais fácil. Então, aqui a gente tem a hipófise, né, a localização da glândula hipófise, também chamada pituitária. Essa glândula hipófise, ela tem duas partes, a neurohipófise ou hipófise posterior, que não secreta hormônios, ela não produz, ela secreta, mas não produz hormônios. E a adenipófise, que produz e secreta hormônios. Temos aqui na região do nosso pescoço a tireoide, que produz o T3 e T4, tiroxina e triodotironina, que são importantes reguladores metabólicos, as paratireoides envolvidas no controle dos níveis de cálcio e fosfato no sangue, as adrenais, que na verdade são como se fossem duas glândulas em uma, né? Os hormônios mais conhecidos da adrenal é a adrenalina e noradrenalina, produzidos pela parte central da adrenal, que é a medula da adrenal, e o córtex da adrenal, que produz mineralocorticoides, glicocorticoides, cujos mais conhecidos mineralocorticoides é a aldosterona e glicocorticoides, o cortisol, e também produz hormônios andrógenos em pequena quantidade. O pâncreas, bastante conhecido pela produção de insulina e glucagon, os ovários, produtores de estrógeno e progesterona na mulher, e os testículos, produtores da testosterona no homem. É claro que essas não são as únicas glândulas endócrinas presentes no organismo humano, mas são as mais estudadas e as que a gente vai estar inicialmente abordando. Então, um aluno da área da saúde, inicialmente, ele precisa entender a localização e a estrutura dessas glândulas endócrinas. E a partir daí, conhecer sobre seus hormônios e a ação dos mesmos no corpo, né? Bom, um ponto importante para a gente abordar na nossa aula
é essa questão da comunicação entre células, das vias de comunicação celular. O meio de comunicação que a gente vai abordar nessa aula é a comunicação endócrina, é a regulação endócrina, onde o mensageiro químico, que é o hormônio, ele é liberado por uma célula endócrina ou por uma glândula endócrina na corrente sanguínea. Ele viaja pela corrente sanguínea e vai agir em células que têm receptor para esse hormônio, que se tornam então células-alvo, que em geral estão distantes aí do local de liberação. Então, a célula endócrina produz e secreta o mensageiro químico na corrente sanguínea chamado hormônio. Esse hormônio viaja pela corrente sanguínea e vai se ligar a receptores em células que possuem esses receptores, e essas células então serão alvo desse hormônio, vão sofrer alterações bioquímicas devido à chegada desse hormônio e à formação do complexo hormônio-receptor. Bom, embora a gente vá aprofundar um pouquinho nesse tipo de comunicação celular, existem também outros tipos de comunicação celular importante, né? Nós temos aí a regulação parácrina, onde uma célula produz e secreta um mensageiro químico que é lançado para agir em células vizinhas. E essas células vizinhas terão receptor para essa substância química. Então, como a substância química está agindo em células da vizinhança, a gente chama de regulação parácrina. E temos também a regulação autócrina, onde a célula produz mensageiros químicos que vão ser liberados e vão agir na própria célula, regulando alguma função bioquímica desta célula. E aí a gente dá esse nome, né? Regulação autócrina. Então, ao longo do seu estudo da fisiologia, você vai ver vários mediadores químicos que vão agir via regulação parácrina. Um bom exemplo que nós podemos dar é a ação das prostaglandinas agindo na musculatura uterina para gerar contração, né? E a gente vai falar mais dos hormônios mesmo, né? Dos mensageiros químicos secretados na corrente sanguínea. Então, se a gente voltar um slide aqui a gente pode ver também uma célula comunicando por meio de regulação parácrina. Você vê que a célula produz um mediador químico, lança esse mediador químico para agir na célula alvo também, que é a célula que tem receptor para ele. Porém, essa célula ela está na vizinhança da célula que liberou a substância química. E aqui, né, a regulação autócrina, onde a célula que libera o mensageiro químico, a substância química, é a mesma que tem o receptor para esse mensageiro químico. De modo que a comunicação parácrina e autócrina é dita feita por hormônios locais, né? Então, a gente vai trabalhar, como eu disse, mais especificamente com a regulação endócrina, mas a gente precisa conhecer os outros tipos de regulação, porque ao longo do estudo da fisiologia, muitas vezes vão aparecer esses hormônios de ação local. Bom, por que é tão importante estudar o mundo das glândulas endócrinas, né? Por quê? Porque as glândulas endócrinas são estruturas especializadas em produzir e liberar esses mensageiros químicos denominados hormônios. E esses hormônios, eles vão ser liberados em situações onde o corpo precisa da ação dos mesmos. Ou seja, eu preciso de um sinal para que minha glândula endócrina secrete na corrente sanguínea o hormônio. Em geral, as glândulas endócrinas são muito vascularizadas e elas respondem a sinais para poder liberar esse hormônio. Esse hormônio, então, ele é muito importante para
restaurar a homeostase quando ela é desequilibrada, ela é perturbada por alguma alteração. Esse estímulo faz com que o hormônio seja liberado e a ação desse hormônio ela é importante para o organismo naquela determinada situação. Embora o hormônio seja uma substância química, uma biomolécula liberada na corrente sanguínea, ela não vai agir em todas as células do corpo. Ou seja, a maioria dos hormônios vão agir em células específicas, embora tenhamos hormônios como o GH, o T3 e o T4 que agem em praticamente todas as células do corpo. A maior parte deles tem células-alvo específicas. E, como eu disse anteriormente, uma célula é alvo de um hormônio quando ela possui receptor para esse hormônio, né? Então, o primeiro passo para que um hormônio possa agir numa célula-alvo é que esse hormônio se ligue a receptores presentes nessa célula-alvo. A ligação do hormônio ao receptor vai ocasionar alguma alteração ou várias alterações na bioquímica dessa célula-alvo. E a maioria dos hormônios vai agir por um mecanismo de retroalimentação negativa, também conhecido como feedback negativo, né? Eu disse que para um hormônio ser liberado, eu preciso de um estímulo, de um fator que leve à secreção desse hormônio. E a maioria dos hormônios é liberada, então, em resposta a esse estímulo sobre a glândula endócrina, cai na corrente sanguínea, liga nos receptores presentes nas células-alvo, gera alguma alteração bioquímica nessas células-alvo que diminui o estímulo para a sua própria liberação. Então, a maioria dos hormônios, ele tem uma resposta que leva a uma diminuição do estímulo para a sua liberação. Então, sempre que isso ocorrer, nós vamos dizer que esse hormônio age pelo mecanismo de feedback negativo. Muitas vezes a ação do hormônio se faz por meio de mecanismos de segundo mensageiro. Por quê? Eu tenho uma classificação dos hormônios em hidrossolúveis e lipossolúveis, de acordo com a sua solubilidade em água, e os hormônios hidrossolúveis, eles não penetram nas células, eles ligam em receptores de membrana. O receptor para o hormônio hidrossolúvel geralmente é uma proteína de membrana e ele se liga então a essa proteína e isso gera uma cascata de eventos que culmina na produção de um mensageiro intracelular, que a gente chama de segundo mensageiro, e esse sim vai causar diretamente a alteração ou as alterações bioquímicas na célula-alvo, diferentemente dos hormônios lipossolúveis que penetram na célula, ligam em receptores ou citoplasmáticos ou nucleares e acabam por ativar a síntese de novas proteínas nas células por meio da ativação da transcrição gênica. Nós vamos ver mais detalhes sobre isso, né, posteriormente, mas aqui é um mecanismo geral, ou seja, todo hormônio é liberado porque ocorreu um estímulo para que a glândula endócrina o liberasse na corrente sanguínea. Todo hormônio vai viajar pela corrente sanguínea e alcançar suas células-alvo, que são as células que têm receptor para esse hormônio. E a ligação do hormônio no receptor, ou seja, o complexo hormônio-receptor, de uma forma direta ou indireta, vai causar uma alteração bioquímica na célula-alvo. Então, esse é um mecanismo geral. E aqui o mecanismo geral do feedback negativo ou retroalimentação negativa, né? Nós temos aí um estímulo, esse estímulo leva à secreção de hormônios pela glândula endócrina e o efeito desse hormônio ou o nível aumentado desse hormônio no sangue diminui o estímulo para sua própria liberação.
Bom, o que que a gente está vendo aqui nessa figura, né? Nessa figura, a gente consegue ver o hipotálamo, que é uma região do sistema nervoso, né? Do diencéfalo, onde nós temos vários núcleos. No núcleo ventral do hipotálamo, a gente muitas vezes libera hormônios numa rede de vasos sanguíneos que leva esse hormônio direto para a hipófise anterior ou adenipófise, estimulando células específicas a secretarem um hormônio que vai agir em alguma glândula endócrina, fazendo com que essa glândula secrete seus próprios hormônios. Um exemplo disso é o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, que a gente pode ver aqui, mas nós vamos detalhar na aula específica. Então, aqui a gente tem o TRH. O que é TRH? Hormônio liberador de tireotrofina. Esse TRH é o hormônio hipotalâmico. Ele é liberado nos vasos sanguíneos do sistema porta hipotálamo hipofisário, sistema porta hipofisário, e esses hormônios vão agir em células específicas aqui da adenipófise, fazendo essas células, que a gente chama de tireotrófos, liberarem o TSH, que é a tireotrofina ou hormônio estimulante da tireoide. Se o nome dele é hormônio estimulante da tireoide, o que é que nós vamos ver? Ele vai agir, as células-alvo dele estão na glândula tireoide, vai agir sobre as células foliculares da glândula tireoide e vai causar a produção e a secreção dos hormônios T3, triodotironina e T4, sendo que níveis aumentados desses hormônios vão inibir tanto a secreção de TRH pelo hipotálamo quanto a secreção de TSH pela adenipófise, por um mecanismo de feedback negativo, onde o aumento do hormônio ou da ação do mesmo inibe o estímulo para sua própria secreção. O que é de se entender, né? Porque se esse eixo é ativado quando a taxa metabólica está baixa e precisa ser aumentada, quando essa taxa metabólica estiver em seus níveis normais, nós não precisamos mais ativar esse eixo. Isso aqui é um ponto importante, né? Porém, embora a maioria dos hormônios do nosso organismo atuem por meio do feedback negativo, da retroalimentação negativa, nós temos alguns hormônios que agem por feedback positivo ou retroalimentação positiva. E aí é exatamente o contrário, né? Eu vou ter um estímulo, em resposta a esse estímulo, a minha glândula endócrina libera o hormônio na corrente sanguínea. Esse hormônio viaja pela corrente sanguínea até encontrar células-alvo, onde ele se liga a receptores, mas a resposta ocasionada nessa célula-alvo, a alteração bioquímica ocasionada nessa célula-alvo, estimula ainda mais o estímulo para a sua secreção. Isso a gente pode ter como exemplo aqui a ocitocina, né? A ocitocina é um hormônio produzido pelo hipotálamo e secretado pela neurohipófise, né? E esse hormônio vai agir induzindo contração uterina na hora do trabalho do parto, para que ocorra o nascimento da criança, do infante, e também nas células mioepiteliais das glândulas mamárias, para que tenhamos a ejeção do leite no momento da amamentação. O que acontece é o seguinte: quando a ocitocina começa a agir sobre a musculatura lisa uterina, empurrando o bebê para o canal do parto, essa cabecinha do bebê vai forçando a saída do útero, onde nós temos mecanoceptores, receptores sensoriais de distensão. Esses receptores sensoriais ativados vão enviar sinais para o hipotálamo, né, da mãe, para que essa neurohipófise secrete, então, mais ocitocina, o que vai gerar mais contração uterina, empurrar o bebê um pouquinho mais para baixo, em direção ao canal do parto. Quanto mais ele desce, mais distende
né, o canal de parto, mais sinal aferente vai para o hipotálamo para que ele secrete pela neurohipófise, né, a ocitocina. E esse processo só vai parar quando o bebê nascer, né? Então, isso aí é um feedback positivo, onde o efeito final, que é a contração uterina, vai aumentar ainda o estímulo para a sua liberação. Então, aqui, né, a gente vai ver que no momento do parto, o feto ele é posicionado lá dentro do útero, o colo do útero ele vai se estirar, esse estiramento do colo uterino, né, gera sinais para liberação de ocitocina pela neurohipófise, a ocitocina gera contração uterina, né, e as prostaglandinas que vão agir por regulação parácrina vão também contribuir para essas contrações uterinas. Quanto mais contrações uterinas, mais o bebê desce em direção ao canal do parto, mais distende o colo uterino, mais ativa mecanoceptores, mais sinais enviados ao hipotálamo e mais ocitocina sendo liberada, sendo que esse ciclo ele só vai parar na hora que essa criança nascer, né, e tivermos então a finalização do trabalho de parto. Depois, na hora da amamentação, o ciclo continua, né? Mas aí o estímulo vai ser a sucção para a ejeção do leite. Bom, aqui a gente pôde ver os dois mecanismos de controle hormonal: o feedback negativo, onde o efeito final diminui o estímulo para a liberação do hormônio, e o feedback positivo, onde o efeito final aumenta o estímulo para a liberação do hormônio. Outro ponto importante a salientar antes da gente seguir adiante nem sempre o estímulo para a secreção de hormônio é um só e nem sempre esse estímulo é da mesma categoria, ou seja, o estímulo para que uma glândula endócrina secrete o hormônio na corrente sanguínea, ele pode ser um estímulo nervoso, como por exemplo, os sinais, né, das células secretoras de ocitocina, que são neurônios que secretam hormônios, né, localizados em núcleos específicos do hipotálamo. A gente chama de células neurosecretoras do núcleo supraóptico e paraventricular. Esses neurônios vão secretar ocitocina na corrente sanguínea, né, na hora ali do trabalho de parto e da amamentação. Temos estímulos nervosos, como eu disse, né, sobre a medula da adrenal, para que a gente tenha liberação da adrenalina e noradrenalina, mas além do estímulo nervoso, a gente tem o estímulo hormonal. No slide anterior, a gente falou de um eixo, né, hipotálamo, hipófise, tireoide, onde o hormônio hipotalâmico estimula a célula da adenipófise a secretar o seu próprio hormônio na circulação sistêmica e o hormônio da adenipófise estimula a tireoide a secretar os seus próprios hormônios na corrente sanguínea. Então, o estímulo aqui, tanto para a adenipófise quanto para a tireoide, são hormônios específicos. Então, muitos hormônios, eles são liberados por estímulos hormonais. E temos também os hormônios secretados por estímulos humorais. O que é um estímulo humoral? É o nível de uma substância na corrente sanguínea. Então, um bom exemplo é a insulina, que é liberada quando eu tenho hiperglicemia, aumento dos níveis de glicose na circulação sanguínea, e o glucagon, liberado em resposta à hipoglicemia, diminuição dos níveis de glicose na corrente sanguínea. Então, dessa forma, fica claro que para um hormônio ser liberado em quantidades suficientes para agir nas células-alvo, ele precisa de ser liberado por meio de um estímulo na glândula endócrina que o produz e secreta.
Então, essa glândula endócrina, ou ela vai ser estimulada por estímulo nervoso, ou ela vai ser estimulada por estímulo hormonal, ou ela vai sofrer um estímulo humoral, sendo que para alguns hormônios a gente pode ter mais do que um tipo de estímulo. Como a gente vai ter aula sobre os hormônios em momentos oportunos, nós vamos falar sobre o estímulo que vai agir em cada glândula endócrina que será abordada. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a classificação dos hormônios de acordo com sua natureza química. Como eu disse, os hormônios são biomoléculas e como biomoléculas, eles ou são derivados de aminoácidos, ou são pequenas proteínas, são peptídeos, ou são derivados de lipídios, derivados do colesterol, por exemplo. Aqui eu coloquei alguns hormônios que são derivados de aminoácidos modificados, né? Um bom exemplo é a epinefrina, também chamada adrenalina, norepinefrina, também chamada norepinefrina, liberados pela medula da adrenal, principalmente em situações de estresse, onde o corpo tem sua homeostase perturbada por um fator estressor, a dopamina, os hormônios da tireoide, T3 e T4, e a própria melatonina. Todos esses hormônios são derivados de aminoácidos modificados. A tirosina, ela tem um papel importante aí como precursor de hormônios derivados de aminoácidos. Os hormônios peptídicos são as pequenas proteínas, né? São formados por cadeias de aminoácidos, e essas cadeias de aminoácidos podem estar em número de uma ou mais de uma cadeia, né? A insulina, por exemplo, ela tem 2 cadeias peptídicas unidas por pontes de sulfeto. Mas, além da insulina e do glucagon, a gente tem também o hormônio antidiurético ou vasopressina, que é produzido pelo hipotálamo e liberado também pela neurohipófise, assim como a ocitocina. O hormônio do crescimento, que é o famoso GH, né? Somatotrofina, o hormônio somatotrófico, que não tem o papel só de estimular o crescimento, mas tem esse importante papel também. A prolactina, que é secretada pela adenohipófise e está envolvida na produção de leite pelas glândulas mamárias. O hormônio estimulante da tireoide, ou tireotrofina, o TSH, também produzido pela adenohipófise. O hormônio luteinizante e o folículo estimulante, produzidos e secretados por células da adenohipófise, são as chamadas gonadotrofinas, porque agem nas gônadas, né? Nos ovários da mulher e no testículo do homem. E todos os outros hormônios da adenohipófise são hormônios peptídicos. E como exemplo de hormônios derivados de lipídios, nós temos os hormônios esteroides, né? Que são hormônios que derivam do colesterol, que é um lipídio, então eles têm natureza lipídica. E aí a gente tem os hormônios do córtex da suprarrenal, cortisol, aldosterona, e os hormônios sexuais na mulher, estrógeno e progesterona, no homem a testosterona. Mas esses são só alguns exemplos, porque nós temos muito mais hormônios do que os citados aqui. Mas aqui são exemplos de alguns hormônios que são derivados de aminoácidos modificados, de hormônios que são formados por pequenas cadeias de aminoácidos e que são derivados do colesterol, né? Além dessa classificação de acordo com a natureza bioquímica, existe a classificação dos hormônios de acordo com sua solubilidade em água. Então, nós temos os hormônios que são solúveis em água, dessa forma são classificados como hormônios hidrossolúveis, e aqueles que não são solúveis em água e são classificados como lipossolúveis. Geralmente, né, os hormônios derivados de aminoácidos, com exceção do T3 e do T4, os hormônios peptídicos são todos hidrossolúveis.
Se eles são hidrossolúveis, quando eu tenho o estímulo e libero esse hormônio na corrente sanguínea, esse hormônio ele viaja sozinho pela corrente sanguínea, não precisa de uma proteína carreadora, porque a parte líquida do sangue, que é o plasma, é uma solução aquosa. Então, como esses hormônios são solúveis em água, eles viajam sozinhos pela corrente sanguínea. Eles não penetram na célula-alvo. Eles vão se ligar a receptores na célula-alvo, que são proteínas integrais da membrana. E aí eles se unem a esses receptores de membrana e, como não penetram nas células-alvo, eles ativam mecanismos de segundo mensageiro, geram aquela molécula de segundo mensageiro, já que ele é o primeiro mensageiro e não entra na célula, né? E o principal mecanismo de segundo mensageiro é realmente o mecanismo associado à proteína G. E esses segundos mensageiros, cujo mais comum é o AMP cíclico, é o composto que realmente vai trazer alteração bioquímica na célula-alvo e a ação do hormônio no organismo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Aqui a gente tem o glucagon, que, como eu disse anteriormente, é um hormônio liberado pelo pâncreas em condições de hipoglicemia, né? Esse glucagon é liberado pelas células alfa das ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas e ele então vai agir se ligando a receptores específicos na célula alfa. A ligação do glucagon no receptor, que é uma proteína de membrana, ativa a proteína G, que ativa a cascata de segundo mensageiro, que culmina na produção do AMP cíclico. No caso do glucagon, a ideia é subir a glicemia, já que ele é liberado numa situação de hipoglicemia. Dessa forma, o que a gente vai ver é que esse AMP cíclico, gerado pela chegada do glucagon, sua ligação ao receptor e a ativação da cascata de segundo mensageiro, vai ativar a enzima regulatória da quebra do glicogênio, que é a glicogenólise, no caso aqui hepática, porque a glicose vai ir para a corrente sanguínea, e só a quebra do glicogênio hepático permite que a glicose gerada saia da célula hepática e vá para o sangue manter a glicemia. Essa enzima é a glicogênio fosforilase, que é a primeira enzima aí da glicogenólise e que é ativada quando o glucagon é liberado. Teremos então a liberação de glicose para a corrente sanguínea, aumentando a glicemia que estava mais baixa. Não é um único efeito do glucagon, mas é um efeito que nos permite entender tanto o mecanismo de ação por meio do segundo mensageiro, quanto o feedback negativo, porque aí, quando as glicoses vão saindo do fígado para o sangue, a glicemia sobe, diminuindo o estímulo para a secreção de glucagon, né? Então, se ele é liberado em resposta à hipoglicemia e a ação dele aumenta a glicemia, resolve o problema da hipoglicemia. Quando a glicemia sobe, nós vamos diminuir o estímulo para a sua secreção. Além do glucagon, a gente tem aqui a epinefrina, que também vai viajar sozinha pela corrente sanguínea, vai se ligar em receptores de membrana, formando o complexo hormônio receptor, vai ativar a cascata de segundo mensageiro e vai também ativar a quebra do glicogênio para liberar a glicose. Embora a epinefrina tenha uma ação muito maior na glicogenólise muscular, pois ela é liberada em situações de estresse e a atividade física é uma situação de estresse, onde eu também preciso de quebrar o glicogênio para disponibilizar a glicose para que a fibra muscular consiga energia para manter a atividade física, né? Então, a epinefrina ela tem um efeito muito importante na glicogenólise muscular. Mas tanto glucagon quanto epinefrina têm receptores específicos, que são proteínas de membrana,
e ativam a cascata de segundo mensageiro do AMP cíclico para poder gerar a sua resposta. Aqui, no caso, está sendo mostrado a glicogenólise, a quebra do glicogênio para liberar glicose. Mas esses hormônios vão fazer outras ações nas células-alvo e em outras células-alvo. Bom, os hormônios lipossolúveis, por sua vez, como o próprio nome indica, não são solúveis em água. Portanto, quando liberados na corrente sanguínea, são transportados pelo sangue ligados a proteínas carreadoras. Muitas vezes é a albumina, mas existem hormônios que têm proteínas carreadoras específicas. Esses hormônios, por serem hormônios esteroides derivados do colesterol, eles conseguem passar pela membrana das células-alvo e se ligar a receptores intracelulares, ou no citoplasma ou no núcleo. Aí vai formar o complexo hormônio-receptor. Esse complexo hormônio-receptor vai se difundir para dentro do núcleo, onde vai alterar a expressão gênica, né, a transcrição e, consequentemente, a tradução, gerando novas proteínas nas células. E a gente pode ver esse mecanismo aqui, que é bem diferente do mecanismo dos hormônios hidrossolúveis, né? Os hormônios esteroides são os do córtex da adrenal e os sexuais, né? Eles vão passar pela membrana, entrar na célula. Aqui, no caso desse exemplo, o receptor vai estar no núcleo, então ele passa pela membrana nuclear. Ele então se liga ao receptor, formando o complexo hormônio-receptor, e isso vai agir como um fator de transcrição, né? Facilitando a formação do RNA mensageiro, que vai sair do núcleo e vai ocasionar a tradução e a síntese de uma nova proteína que vai causar alteração bioquímica na célula, que é a resposta do hormônio, a ação do hormônio na célula-alvo, né? Então, aqui a gente pode ver, basicamente o mesmo esquema, só que o hormônio esteroide aqui está ligando no receptor citoplasmático. Mas aí o complexo hormônio receptor migra para o núcleo, ativa a transcrição gênica, forma o RNA mensageiro no núcleo, ele passa para o citoplasma, né? Esse processo de formação do RNA mensageiro no núcleo a gente chama de transcrição, e a partir do RNA mensageiro será formada a proteína por um processo conhecido como tradução. Conclusão: a ação desses hormônios lipossolúveis na célula-alvo geram a formação de novas proteínas que podem ser enzimas, canais iônicos ou outras proteínas que vão mudar a bioquímica daquela célula para gerar resposta hormonal. Bom, para finalizar a nossa aula de hoje, a gente tem aqui o esquema da síntese dos hormônios hidrossolúveis, que no caso aqui é mostrado como exemplo um hormônio peptídico, e dos hormônios lipossolúveis, né? Então, um hormônio peptídico é um hormônio formado por cadeias de aminoácidos unidos pela ligação peptídica. Mas se é um hormônio, é uma pequena proteína que vai agir fora da célula, vai ser secretado, pode até ser armazenado, mas na hora que o corpo precisar da ação desse hormônio, ele vai ser secretado. Então, como que uma proteína que vai agir fora da célula é sintetizada, né? Então, o primeiro passo é realmente a transcrição, que é a formação do RNA mensageiro a partir do molde do DNA, né? Nós temos enzimas que abrem a dupla fita do DNA e vão vir outras enzimas para poder formar, a partir do molde de uma das fitas, um RNA mensageiro, né? Esse RNA mensageiro, então, ele deixa o núcleo e vai se ligar a ribossomos presentes na membrana do retículo endoplasmático rugoso. E esse retículo endoplasmático rugoso aí vai ser o local onde nós vamos ter a tradução, que é a síntese
da cadeia de aminoácidos a partir do RNA mensageiro, né? Dos códons do RNA mensageiro. Essa proteína, então, ela é formada aqui na luz do retículo endoplasmático e ela, então, é transferida para o aparelho de Golgi, pode ser ou não modificada, empacotada em vesículas, e quando a gente tem aumento de cálcio, ocorre a liberação, geralmente por exocitose, desse hormônio. Só que para isso acontecer tem que ter o estímulo, ou nervoso, ou humoral, ou hormonal, né? Para cada hormônio a gente tem um tipo de estímulo. Aqui é só um processo de síntese do hormônio hidrossolúvel, do hormônio peptídico, no caso. E aqui nós temos hormônios esteroides. A gente pode ver que no cortisol, aldosterona, estradiol, testosterona, a gente encontra sempre esse núcleo tetracíclico característico do grupo dos esteroides, né, dos lipídios esteroides. Eles são derivados do colesterol e vão ter um mecanismo de ação conforme explicado anteriormente, né? Então, a estrutura deles é uma estrutura diferente da estrutura dos hormônios hidrossolúveis. Portanto, eles têm uma característica de serem lipossolúveis e só conseguem viajar pela corrente sanguínea, né? Ligados a proteínas transportadoras, e exercer sua ação entrando na célula-alvo e ligando em receptores intracelulares. Nas próximas aulas, nós vamos falar especificamente de glândulas endócrinas e seus hormônios. E a gente vai começar pelo eixo hipotálamo-hipofisário. E aí vocês vão entender melhor. A ideia dessa aula de hoje é mostrar para vocês uma visão geral da questão da síntese, da secreção e da ação dos hormônios de uma forma geral. Espero que tenha contribuído, né, para a compreensão de vocês. Os hormônios afetam tudo no nosso corpo, afetam o nosso nascimento, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso humor, e então somos grandemente regulados pela ação dos nossos hormônios. Alguns são liberados em momentos específicos do dia, outros da noite. Então, isso tudo a gente vai ver mais adiante. Mas a primeira etapa é entender o que é o sistema endócrino, quais são as principais glândulas endócrinas, e como são liberados os hormônios, como viajam pelo sangue e como agem. Esse foi o objetivo dessa aula de hoje. Agradeço a atenção e até a próxima aula.